que hoje organizam política indigenista, que hoje combatem mão de obra equivalente à escravidão, que hoje defendem política climática, sejam severamente comprometidos. O senhor, na sua resposta, falou da questão ideológica. Está muito presente, assim, no seu posicionamento. Não é possível fazer gestão ambiental desideologizando o debate e aceitando nos conselhos, nos fóruns. A ideia é controversa porque nenhum de nós, ministro, é dono da razão absoluta ou de uma verdade inquestionável. Na democracia, as ideias controversas não prejudicam o governo, enriquecem o debate e a adoção das políticas. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito desse decreto. Qual será o destino dessas ações que hoje dependem de governança no Brasil? Bom, em primeiro lugar, agradeço o seu comentário. Fico contente de você finalmente reconhecer que não há verdade absoluta, que ninguém é dono da verdade absoluta. Agradeço se puder usar a partir de agora nos seus comentários essa filosofia. Mas, de qualquer forma, a nossa questão com os conselhos é que muitos deles estão realmente aparelhados por grupos e entidades de pouquíssima representação. Utilizam-se dessas cadeiras para formular política pública ou para atravessar determinadas estratégias governamentais, quando, na verdade, as próprias entidades ou algumas pessoas que estão lá, disfarçadas de representantes da sociedade, são militantes. Militância essa disfarçada de tecnicidade. Então, por isso é que se tomou muito cuidado em rever os conselhos, aqueles que têm realmente razão de existir e uma composição adequada serão prestigiados, aqueles que são simplesmente palanque político para demagogia ideológica, demagogia disfarçada de tecnicidade, que depõe contra o desenvolvimento econômico e, pior, atrapalha essa harmonização do desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Repito, não há meio ambiente possível se nós não tivermos os recursos decorrentes do desenvolvimento econômico. Por isso que se diz desenvolvimento sustentável. Ele não é só sustentável e não é só desenvolvimento. São as duas coisas juntas. Ministro, primeiro contextualizar essa questão, roubar madeira de unidade de conservação ou mobilizar um aparato para garimpo ilegal requer muitos recursos, vultosos, são máquinas e equipamentos pesados e caros, onerosos. Essa normativa me parece ser muito lógica, como o senhor acabou de descrever. É perfeitamente cabível a destruição, a inutilização, quando a logística de apreensão for onerosa, e aí quem paga a conta somos nós, ou quando isso representar risco para os fiscais. O que me causou perplexidade, portanto, ministro, estamos de acordo com a normativa, se eu bem entendi a descrição do senhor. É que o que se espera nesse momento de um ministro do Meio Ambiente, que deve ser o xerife do artigo 225 da Constituição de proteção, de preservação do meio ambiente, é, de fato, promover os fiscais. Dizer assim, em havendo algum excesso, em havendo algum problema, vamos investigar e vamos punir os fiscais. Os fiscais do IBAMA, que ainda estão em campo, estão expostos, a partir dessa crítica pública feita pelo presidente, a risco de vida. Não é exagero, o senhor deve estar acompanhando a repercussão dessa declaração, porque se dá moral ou se dá ganho de causa, digamos assim, aos infratores. Não, se é uma constatação que houve irregularidade, não se discute. Se é a presunção de que houve excesso, temos aí uma questão delicada que envolve os fiscais do Ministério que o senhor coordena e que estão lá para garantir a lei. Então eu queria saber a posição do senhor, se de fato essa medida, que burocratiza por vezes, soa assim, pode não ser, a ação dos fiscais beneficia o infrator, que, repito, não é café pequeno, é gente graúda. Bom, justamente porque é uma infração cometida, teoricamente, por grandes operações, é que o setor de inteligência poderia fazer o monitoramento e a identificação disso de maneira coordenada e não simplesmente, se é o caso que está acontecendo, isso vai ser verificado, de súbito decidir incendiar os equipamentos. Agora, o que prejudica muito essa atuação, Trigueiro, é que, ao contrário da análise exclusivamente técnica, a militância disfarçada de técnica que é feita por parte dessas ONGs e entidades que atuam no monitoramento desses temas, é feito muitas vezes pela sua atuação no jornal, que reveste as suas falas com aspecto técnico, mas no fundo é pura militância. Quem está no governo não tem direito de fazer isso.
tem que agir com devido processo legal, tem que respeitar o direito de propriedade, até para que haja uma harmonia entre o setor produtivo e a defesa do meio ambiente. Esse radicalismo que você defende e as pessoas que estão aí citadas também defendem, eles fazem com que o setor produtivo fique contra a defesa do meio ambiente. Isso sim é que milita contra a defesa. Nós temos dado todo o apoio para o setor de fiscalização, para os órgãos do Ministério atuarem corretamente. Nós não vamos permitir abusos. E não é gerando essa revolta na população, essa indignação dos legisladores, indignação de muitos membros do Executivo, que nós vamos criar um ambiente de cooperação. Nós precisamos criar um ambiente em que as entidades, o governo local, o legislativo, trabalhem em conjunto. Não é radicalizando dessa forma que nós vamos permitir que haja essa harmonia.